bem-vindos novamente. Agora, dando continuidade aos nossos estudos, vamos então abordar a última unidade proposta pelo caderno didático da disciplina Elementos de Multimídia e Hipermídia. Esta última unidade, ela abordará as noções básicas de produção e avaliação de objetos de aprendizagem. Agora que você já conhece os conceitos, as características dos objetos de aprendizagem e os repositórios, onde pode encontrá-los, vamos discutir nessa unidade sobre a produção e a avaliação desses recursos. É muito importante que existam aí critérios tanto de produção quanto de avaliação de objetos de aprendizagem, como também a clareza na concepção epistemológica, suas características e seus objetivos, para então garantir a qualidade desses produtos. Assim, você vai estudar alguns aspectos a serem considerados no desenvolvimento desses objetos, nas suas leituras, e algumas ferramentas que vão permitir a criação de objetos de aprendizagem. As inovações tecnológicas, elas têm provocado mudanças na maneira com que os objetos educacionais eles são projetados, desenvolvidos e então apresentados para aqueles que desejam aprender. Os projetos dos objetos de aprendizagem devem levar sempre em consideração aspectos inerentes às teorias de aprendizagem e combinar aí o conhecimento de áreas como ergonomia, engenharia de sistemas, além de levar em conta as potencialidades e limitações da tecnologia envolvida. O desenvolvimento de objetos de aprendizagem decorre de uma análise e planejamento pedagógico de uma equipe multidisciplinar que produzirá a estrutura desse recurso, a fim de alcançar os objetivos propostos pelas instituições de ensino e a sua metodologia em educação à distância. É importante lembrar que um objeto de aprendizagem normalmente é empregado no contexto de aprendizagem de certo assunto e ele se relaciona com os outros elementos do mesmo processo de ensino. Assim, são esses elementos de ligação entre os objetos de aprendizagem e as demais metodologias empregadas que vão constituir a disciplina, devendo ser um conjunto coerente e integrado. Algumas tecnologias que apoiam o processo de ensino-aprendizagem são sistemas de treinamento baseados no computador, ambientes de aprendizagem interativos, sistemas instrucionais auxiliados por computador, sistemas de ensino à distância e ambientes de aprendizagem colaborativa. Exemplos de objetos de aprendizagem compreendem conteúdos de aplicações de multimídia, conteúdos instrucionais, objetivos da aprendizagem, compreendem também as ferramentas de software e software instrucional, pessoas, organizações ou eventos referenciados durante a aprendizagem apoiada por tecnologia. Os objetos de aprendizagem têm padronização computacional específica para serem produzidos. Esses padrões foram estabelecidos pela Global Liam Consortium, que é um consórcio mundial de empresas e pesquisadores que tem como objetivo padronizar o armamento e a distribuição desses recursos. Esses padrões originaram os roteiros chamados então de encomendas, que serão posteriormente transformadas em formatos digitais. Essas encomendas são diretrizes pedagógicas para a explicação e produção do objeto de aprendizagem e consideram os seguintes elementos: o título, autores, atividades, conceitos envolvidos, objetivos, material necessário para a elaboração do projeto, também a legenda, com informações da área específica, resumo do objeto, a síntese do que será elaborado, caracterização da atividade, para que a série, essa série está sendo definida, o usuário, o fluxo do usuário na animação, o computador, como são desenvolvidos seus passos e detalhadamente explicitados, e suas telas sequencialmente detalhadas. A formação do professor para trabalhar nesse novo contexto
tem sido facilitada pelos softwares que permitem a criação de material digital sem que o professor seja necessariamente um programador. No entanto, um programador ele tem mais facilidade na atualização, na utilização dessas ferramentas, né? Criando aí condições para que o resultado atenda mais especificamente os objetivos e as expectativas do professor em relação ao uso das tecnologias como ferramenta de apoio, né, nesse processo de ensino. Nesse sentido, diversas tecnologias podem aí ser empregadas na produção de um objeto de aprendizagem, visando, né, facilitar a sua modelagem. A avaliação de objetos de aprendizagem, né, é um tema que vem sendo muito discutido por vários autores ligados a essa área, devido à necessidade e importância deste caso. Para muitos desses autores, os professores precisam dedicar uma atenção inicial criteriosa à avaliação desses recursos para garantir o melhor aproveitamento dos objetos de aprendizagem nas ações pedagógicas. A simples presença de computadores em sala de aula, ela somente não é suficiente para garantir melhorias no processo de ensino-aprendizagem se a qualidade do recurso utilizado não for analisada. Dessa forma, é fundamental que as instituições identifiquem e estabeleçam as principais estratégias que serão empregadas por esses objetos de aprendizagem. Algumas avaliações, né, desses objetos identificaram problemas comuns entre objetos em relação à qualidade de conteúdo, como, por exemplo, falta de contextualização, um assunto não está interligado ao outro, né? E de uso de exemplos, por exemplo, não citam exemplo, não fazem analogias. E existem também uma ausência de aprofundamento do assunto, né? Que permitem facilitar a compreensão do tema trabalhado. Quanto ao seu papel, né, ao seu potencial efetivo de ensino, alguns problemas graves foram apontados, tais como a falta de integração dos assuntos, né, a ausência de comentários sobre os erros cometidos pelos estudantes, a falta de referência do cotidiano dos alunos, o desprezo pelo conhecimento prévio do aprendiz, né, não estimulam o pensamento crítico ou o raciocínio, e a ausência de exercício que permitisse aos alunos aplicar o conhecimento a fim de memorizar e fixar os conceitos. Assim, para garantir a qualidade dos objetos de aprendizagem, é preciso, então, investigar, além de outros aspectos, né, se o modelo de produção usado no objeto não contempla apenas aspectos como presença de interatividade ou de um design interessante e de atividades que desafiem os alunos, mas também se ele é eficaz ou não para o ensino. De tal modo, não se deve avaliar um objeto de aprendizagem levando em consideração apenas a beleza de sua interface. Com o uso de gráficos sofisticados, por exemplo, se desprezarem o processo de construção de conhecimento e não contribuírem para a aprendizagem do aluno de forma eficaz. Apesar dessa necessidade de se avaliar os objetos de aprendizagem e verificar a qualidade de seus conteúdos, existem aí poucos modelos e métodos para auxiliar nessa atividade. Alguns autores, como Gama e Tarocco, definem aspectos comuns que devem ser considerados nos objetos de aprendizagens, tais como elementos motivacionais, conteúdos claros e corretos, facilidade na utilização, instruções claras, veracidade, apresentação equilibrada de ideias, né, precisão, nível de detalhamento adequado, capacidade de estimular o interesse dos alunos e grau de interatividade e motivação. Todos esses aspectos são de extrema relevância. O grande conhecimento, o grande crescimento da produção dos objetos de aprendizagem, com objetos tratando do mesmo assunto e suas diversas modalidades, eles têm dificuldade ainda, têm dificultado ainda mais a seleção do recurso pelo professor, pela forma crítica e confiável. Esses resultados, eles demonstram o quanto é importante avaliar esses objetos de aprendizagem antes de inseri-los em repositórios, que serão aí acessados pelos professores e utilizados por vários alunos. Atualmente, diversos são os estudos
que tem abordado modelos de produção e de avaliação de objetos de atividade a fim de maximizar a qualidade pedagógica desses recursos. Não há ainda modelos de padronização dos métodos avaliativos. Diversos modelos propostos têm como única finalidade identificar se o recurso é ou não capaz de atender exigências mínimas no processo de ensino-aprendizagem. Apesar disso, existem várias metodologias de avaliação de software educativos que se baseiam na análise de fatores distintos. Algumas propostas são disponibilizadas para ajudar o professor na escolha desses objetos de aprendizagem. Para ele, para que ele mesmo possa então decidir, né, pelo uso ou não desse recurso. E elas funcionam como uma espécie de metodologia de apoio à avaliação comparativa dos objetos. No entanto, é muito importante que o próprio professor, ele avalie e selecione as ferramentas didáticas que ele considerar, então, adequada para instruir corretamente o aluno e atingir o objetivo que é a aprendizagem. Esta, pessoal, foi a abordagem geral, né, da última unidade, que também tem como objetivo discutir tudo que nós já trabalhamos aqui. E para aprofundar nessas temáticas, né, as leituras referenciais disponibilizadas na sala virtual da disciplina, elas são muito importantes. Essas leituras, elas nos darão a base necessária para as nossas discussões lá no fórum, tá? E lá eu aguardo vocês para que a gente possa fazer um fechamento geral, tanto dessa unidade quanto de toda a disciplina. Um abraço para vocês.